Marcos Aquino, grande prazer. Marcos já é amigo aí de longa data aí, Marcão. E aí, pessoal? E aí, Walter? E aí, Douglas? Que bom estar aqui. Eu tava vendo aqui o pessoal falando aqui meus títulos. Eu falei, quem é esse aí, meu? A gente começa a viver um dia após o outro aqui, aí essas coisas ficam para trás. E, na verdade, se eu pudesse me definir aqui hoje... primeiro, muito obrigado pelo convite. Se eu pudesse me definir aqui hoje para vocês, eu definiria como um filho amado do Deus querido, servidor desse povo aqui na terra. Se vocês precisarem de mim, conte comigo. Se você for comigo, eu vou com você até o fim. Legal, isso daí é o que a gente prega aqui, cara. A gente sempre, todo episódio aqui, o Marcão, a gente fala que, cara, quando a gente se une, tudo fica mais fácil. Na terra do Tio Sam, ninguém, Marcão, anda sozinho. Não adianta. Terra do Tio Sam, você tem que dar mão pro um pro outro e caminhar junto, cara. E tirar aquela filosofia, aquela coisa que o brasileiro tem. Me envolver com brasileiro é pior. Cara, tem as laranjas podres, tem. Mas eu falo pra você, Estados Unidos não cria essas laranjas podres, cara. Eu acho que elas mesmo, com o passar do tempo, elas são tiradas. Exatamente. Eu penso que nós temos que entender e ter a visão correta. Existe um estigma aqui que eu, junto com outro grupo de pessoas, busca quebrar. Desse negócio não faz negócio com o brasileiro. Justamente por causa de decepções que as pessoas tiveram. E, entretanto, a questão não é o brasileiro. Sabe por quê? Eu que estou aqui há algum tempo já, você vai ver no mundo hispano tendo problema. Você vai ter problema também fazendo negócio com o americano. Então, o problema é você saber selecionar as pessoas corretas. Então, tá na mesa fazer certa, um filtro, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui o projeto de vocês é muito interessante, criando esse hub de soluções, trazendo pessoas boas, pessoas do bem. Para quê? Para que as pessoas que nos assistem entendam e tenham referência onde buscar um profissional de qualidade. Sim, com certeza. Excelente, muito bem colocado. Loan Officer, fala um pouco pra gente aí. Isso aí, o que é um Loan Officer, né? O pessoal aí, a audiência está se perguntando, o que de fato esse garoto faz, né? Garoto, obrigado. Gente, vamos lá. Eu sou um Loan Officer. O que um Loan Officer faz aqui? Eu faço financiamento imobiliário. Só para vocês entenderem, no Brasil não existe essa figura do que eu faço aqui. O que se aproximaria mais no Brasil seria aquelas empresas que trabalham, por exemplo, ali junto com a Caixa Federal, que trabalhando o crédito das pessoas para o financiamento, seria alguma coisa que se aproxima mais. Entretanto, o que acontece? Dentro do que eu faço de fato, eu, além de falar com o cliente, preparar ele para o financiamento, eu vou checar renda, eu vou checar crédito, ou seja, a minha licença, ela permite que eu faça isso, ou seja, deixa ele pronto e eu pré-aprovo ele para o financiamento. E nesse momento ele está pronto para ir ao mercado fazer a compra da sua casa. Existe uma ordem diferente das coisas aqui nos Estados Unidos com relação ao Brasil. No Brasil, nós lembramos, quando nós compramos nosso imóvel lá no Brasil, nós fomos aonde? No stand de venda, falamos com o corretor, fechamos o negócio. Depois, nós pensamos em, deixa eu ir lá no banco para ver o que acontece. Aqui não. Primeiro você vai ao banco. Primeiro você conversa com o agente de financiamento, ele vai checar toda a sua informação e vai ver se você tem condição de adquirir aquele financiamento. A partir disso, ele te dá uma carta de pré-aprovação e é realmente o documento que vai fazer com que você possa ir ao mercado, inclusive visitar imóveis aqui e mandar uma oferta se você tem intenção de comprar aquele imóvel. Marcão, como que você está enxergando o mercado financeiro aqui na Flórida? Quando você fala financeiro dentro do real estate, vamos fazer um corte. Dentro do real estate. Por quê? O que acontece? A gente tem contato com milhares aí de empresários aí que a gente sempre tá em conjunto, num bate-papo. E muitos têm essa preocupação. Como que tá o mercado? Porque o mercado parece que tá meio bagunçado. Okay. Ninguém tá meio... Tem as moedas, você viu as cripto, como que tá acontecendo com as cripto? Tá derretendo, cara. O mundo está maluco. O que tá acontecendo, entendeu? Como que tá? É um bom momento para comprar um imóvel? Então vamos lá, eu vou colocar alguns pontos que é bem importante para deixar vocês maduros sobre essa questão. Falando sobre Flórida, eu vou trazer primeiro um dado. Cerca de 30% dos compradores aqui de imóvel na Flórida, eles não são daqui da Flórida, eles são de fora da Flórida. Seja eles de outros estados americanos, seja eles de outros países, legal? Então isso faz com que a Flórida tenha um mercado muito estável
dentro de compra de imóvel, porque ele não depende só da economia da Flórida. Legal? Sim. Número 2, é um bom momento para comprar? Na minha visão e de alguns outros colegas, é o melhor momento para comprar. Porque o mercado ele funciona com ciclos, ok? Eu entendo, junto com a grande maioria de pessoas que está dentro do real estate, que você comprar um imóvel aqui na Flórida, você tem que pensar no universo de pelo menos os 5 anos. 5 anos é geralmente quando gira um ciclo, no mínimo. O ideal são 10 anos. Se eu fazer uma pesquisa hoje dos últimos 10 anos, você vai ver que o imóvel aqui na Flórida valorizou em média 130%, ok? Então, o que acontece? Por que é um bom momento para se comprar hoje? Nós estamos finalizando um ciclo e iniciando outro. Nós estamos saindo de um ciclo de buyer's market, ou seja, onde os compradores dão as cartas, para entrarmos num mercado de seller's market, onde os vendedores dão as cartas, ok? 2020, quem estava aqui vivenciou esse mercado. Ele é um mercado que não é muito bom para você comprar. Você manda oferta, alguém cobra a sua oferta e compra a casa na sua frente. É uma coisa terrível. E por que eu estou dizendo isso? Desde o mês de final de outubro, nós vemos uma sequência de baixa de juros do americano. Isso acontece o quê? A médio prazo ele vai refletir na economia com o quê? Tracionando uma maior compra de imóveis. Então é como você pensar no seguinte, você entrou num tratamento médico e começou a tomar medicamento. Esse tratamento ele não surte efeito no primeiro dia de tratamento. Ele não surte efeito no segundo dia ou na primeira semana. Ele vai surtir efeito num prazo determinado. E nós entendemos que esse prazo ele deve acontecer de fato ali para meados desse ano, do jeito que as coisas andam, caminhar para esse cenário. Isso significa dizer que quem está comprando no final desse ciclo, ele já entra num outro ciclo de um imóvel crescendo e ganhando seu valor, ou seja, ele tem um alavancamento do seu capital. Segue um exemplo, por exemplo, quem comprou a casa no ano de 2019, por exemplo, ele pegou esse ciclo, ele sai de um ciclo e 2020 esse ciclo vira, o imóvel explode e ele rapidamente tem o seu imóvel valorizado, ou seja, ganha dinheiro com isso. Pegando esse gancho aí seu aí. Na época da pandemia, foi o que mais vendeu imóvel, cara. Tinha gente na fila, era uma briga para poder, não tinha nem apresentação da casa, não dava tempo de colocar para apresentar a casa. Era uma briga para poder vender, não tinha casa no mercado. Exatamente. Então nós vivemos um momento ímpar, por exemplo, de zerar-se o estoque, não ter casa disponível, por exemplo, para comprar em muitos lugares. Ficamos muito tempo sem ter uma coisa que é muito tradicional nos Estados Unidos, open house. Alguém quer vender uma casa, ele faz uma ação com um corretor chamado open house. É o momento que ele abre a casa no final de semana com um corretor para visitação. Não existia isso. As casas de construtora não existia casa modelo, porque estava tudo vendida. E agora a coisa mais triste é, quem viveu esse momento sabe o que eu estou falando. Você estava pré-aprovado, queria comprar sua casa, você mandou mais de 10 ofertas em 10 casas diferentes e você perdeu todas, você se frustrou e falou assim, não vou mais comprar minha casa. Porque uma casa estava 500, você oferecia 510, alguém ia lá e colocava uma oferta à vista de 520, 530 e você perdia o negócio. Marcão, tem algum número, alguns dados de quem se for exterior, vamos falar em pensamento exterior, qual país que compra mais casa aqui na Flórida? Então, posso falar assim, eu não sei te falar oficialmente agora, mas porque a gente teve uma mudança de lei, com certeza era o chinês. Os chineses compravam muito na Flórida e há cerca de 2 anos, mais ou menos, se não falha a memória, teve uma mudança de colocando impedimento em algumas nações de se comprar em alguns lugares da Flórida, perto de costa. Chinês entrou nessa lista, mas é incrível como tem muito imóvel aqui de chinês, por exemplo, tá? Chinês, indiano. Indiano, mas assim, eu vi muito de chinês. Chinês, ele tava muito lá na frente. Mas assim, brasileiro compra muito também na Flórida, tá, gente? Mas chinês em primeiro lugar. Na minha visão. Você acha que tem aí previsão de continuar baixando esses juros? Então, existe, cara, ações que o governo está fazendo para que isso aconteça. Entretanto, entenda que existe todo o cenário econômico mundial macro que ele interfere em certos aspectos. Então, nós estávamos discutindo aqui, as criptos derretendo, o ouro cresceu demais, daqui a pouco derreteu. Então, existe
incertezas políticas no mundo que faz com que exista oscilações. Entretanto, eu vejo da seguinte forma, o presidente hoje ele tem muita vontade de fazer isso e tem criado muita estratégia para isso. Por exemplo, existe uma notícia recente de um dinheiro que ele estava colocando no mercado para comprar esses títulos de mortgage, e isso daí baixaria alguns corridors também no juro. Então existe uma força hoje dentro do governo para fazer isso, porque ele sabe da importância disso não somente para os imóveis, para a economia dos Estados Unidos, tá? Porque qual que é a questão ou o jogo de juros? Os Estados Unidos têm uma dívida astronômica, tá? Então, cada ponto desse juro que baixa é uma economia assim absurda de dinheiro que fica nos cofres para fazer o quê? Para fazer investimento em infraestrutura, para fazer expansão. Então, ele entende isso, na minha visão, e por isso ele tem buscado esse caminho. Como que a gente sabe se está na bolha? Em que aspecto? Então, a bolha do mercado financeiro, não, imobiliário. Imobiliário? Né? Se a gente nós teve a temos bolha de vivendo a 2008. Ah, legal. E aí, como que você pode prever? Cara, já está É simples, um cara. ponto ali que vai estourar a bolha. Não, então, a primeira coisa a gente tem que entender se há ou não a bolha e qual que foi o problema que houve e qual o problema que nós temos hoje, ok? Então, quando nós fazemos uma avaliação em 2008, a crise econômica que nós tivemos nos Estados Unidos, ela foi uma crise decorrente do quê? Do mercado imobiliário, legal? Então, eu estou falando de um problema de decoração, entende a analogia? Agora, 2024, 2025, nós temos um problema econômico de novo, um problema econômico. Mas ele não foi causado pelo imobiliário, ele foi causado por outros problemas. A pandemia ele teve um fator decisivo nisso, existem políticas que aconteceram ali de injetar dinheiro no país que levou a esse caos econômico. Então, são problemas completamente diferentes. Então, tendo dito isso, vamos tratar as coisas como se deve. Aí vamos fazer um corte e vamos olhar hoje o mercado de real estate, se existe bolha. Primeiro índice que você tem que verificar, qual que é o índice de foreclose? Tá? É muito baixo. Continua nos níveis completamente aceitáveis. Ou seja, pessoas perdendo casa por não conseguir pagar. Isso é um bom índice. Isso significa que foi feito um bom trabalho lá atrás de qualificação desses compradores, um processo rígido, ok? Então, quando nós olhamos com o processo que se dá ao crédito à pessoa, existe um mercado muito consolidado, porque é feita uma verificação massiva se a pessoa tem condição de pagar esse imóvel, e mais do que isso, é feito também uma precificação desse imóvel muito realista para que não aconteça o que aconteceu em 2008. E isso daí foi criado a partir de instrumento. Um exemplo, hoje quem faz essa precificação desse imóvel, ele é um avaliador terceiro que não tem nada a ver com o comprador nem com o banco, e ele vai fazer essa avaliação com base nos critérios que ele foi estabelecido para a profissão dele. E ele não defende nem os interesses do banco e nem do comprador. Ele é um terceiro que seria neutro. Então isso faz toda a diferença hoje nas casas que são financiadas, diferente do que aconteceu no passado. Em 2008 era muito fácil, né? Eles estavam financiando para todo mundo. O pessoal fala que o pessoal trabalhando... Não, independente do trabalho que a pessoa tinha, todo mundo tava com 3, 4 casas. E aí, então, assim, ó, por exemplo... Vem, né? Cortando, financiava para todo mundo mesmo. Tinha cachorro que tinha financiamento imobiliário, tinha mulheres que eram mulheres profissional do sexo que tinha 6, 7 casas financiadas. Muito legal também de se falar o seguinte: existia casos igual esse que eu vou te falar. Você ia comprar uma casa, você ia até lá, comprava a casa, assinava ali o contrato e você voltava com um cheque para casa ainda. Você entendeu? Você pegava um cashback. Imagine só, a casa custa, sei lá, 500 mil, um exemplo. Você foi lá, comprou a casa, você não colocou nada e ainda saiu com um cheque de, sei lá, de 30 mil para arrumar a sua casa. E eu acho que também... Bom, Marcão, ou seja, também... você prestava mais do que valia o bem. Marcão, então isso daí estava tendo um colapso. Eu acho que também tem isso daí, por causa da questão que as casas também antigamente era mais barata. Casa hoje que é 1 milhão, era 400 mil, 350 mil. Então, entendeu? Eu tenho colegas meus que comprou a casa
há tempos atrás, na época aí de o quê? 2000 e... Nós estamos em 2026, 2010, 2009 aí. E ele pagou isso daí. Depois do 2008 que estourou a bolha, ele pagou 350 mil na casa dele e hoje a casa dele vale 1,5 milhão. Então, eu acho que assim... Ó, igual você falou, aumentou muito a casa. Então, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, ele comprou num momento muito bom. Ele comprou uma coisa valendo mais, pagando menos. Então, vamos pensar na movimentação de mercado de qualquer papel de qualquer empresa boa. Então, os analistas de mercado, eles fazem uma avaliação e falam assim, pô, essa empresa, pelo que ela tem e a solidez dela, ela vale X. Só que o papel dela, seja lá por qualquer circunstância, está sendo vendida a Y aqui embaixo, é um bom negócio, porque ela com certeza vai valorizar. Então, quem fez compra em 2009, 2010, 2011, 2012, compraram com preço sensacional, porque eles compraram com uma deflação por causa da crise. E esse mercado ele vem num processo de recuperação. Então, o interessante é você fazer uma métrica do seguinte, quanto que valia a casa em 2007? Aí ela perde valor de mercado. Quando que esse valor ele retorna ao preço original de 2007? Essa é a questão. Então, passou-se ali pelo menos uns 6, 7 ou 8 anos para essa casa chegar novamente nesse preço e aí sim ela começar esse processo de valer mais do que valia antes dessa quebra de 2008, entendeu? O Marcos, chegou uma pergunta agora aqui. Vamos embora. A pessoa queria entender o quê? Como funciona? Ela já tem uma casa. Boa. Ela já tem uma casa, é a primeira casa dela, ela já tem a casa. E agora a ideia dele seria comprar uma outra casa para poder alugar ali. Fazer um capital, alugar, deixar ali a casinha, pagar a prestação dela ali, ela se pagar e deixar virando um capital. É possível? Sim, eu acredito que é possível ele ter a segunda casa dele. Mas como que vai fazer a questão desse financiamento? Aí eu não sei se é verdade, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Eu ouvi falar, eu tô aqui para desmistificar. Já ouvi falar, vamos ver isso daí sim. O aluguel dessa casa, eu posso utilizar ele como renda para me financiar, para me ajudar na minha renda para me financiar a casa? Então, é justamente quando nós estamos fazendo um imóvel para um imóvel de investimento, o aluguel que essa casa irá gerar, ela é utilizada dentro do processo para compor a renda e poder fazer esse financiamento. Então, resumindo a história, é muito legal a gente entender isso. Nós conseguimos fazer múltiplos financiamentos para uma pessoa aqui, desde que ele tenha 2 aspectos. O dinheiro da entrada e o credit score que aprova ele para aquele programa. Então, eu tenho cliente que tem 7, 8 casas financiadas. Agora, é bem legal, eu quero trazer essa informação aqui para vocês, brasileiros principalmente. O financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos não é considerado uma dívida, mas sim uma ferramenta de alavancar seu patrimônio. Ok? Por quê? Vou só criar um pano de fundo. É normal do americano ele carregar um financiamento por toda a sua vida ativa. Enquanto ele está trabalhando, ele mantém o financiamento. Por quê? Existem algumas razões por isso. Imagine que você tenha uma casa de $1 milhão quitada, ok? Não faz sentido nenhum você ter essa casa quitada aqui, se você pode pegar um mortgage a média de 6% hoje, que não é um juro dos melhores, mas não é ruim também, mas não é um juro dos melhores, a 6% ao ano. Quando você compara, por exemplo, o mercado financeiro, um S&P 500 te rendendo perto de 11% ao ano, e aí você olha a média dos últimos 10 anos. Então, olha só que legal. Se eu consigo ter um dinheiro mais barato e colocar ele num lugar que me rende mais, eu ganho esse spread, cerca de 4%. Imagine isso em 30 anos. Então, isso é uma estratégia de alavancamento de patrimônio que vai ajudá-lo no final lá da sua vida na aposentadoria. E isso alinhado ao processo de ganho de capital que ele tem com aquela propriedade que ele segura, porque uma propriedade que você comprou há 10 anos atrás, igual você falou do seu amigo, ela dobrou de preço pelo menos. Então isso daí ele vai utilizar nessa estratégia para quê? Para ajudar ele lá no final da sua aposentadoria. Você falou um negócio interessante de porcentagem, né, do S&P.
É uma média aí de 10%. Mais ou menos 10 ou 11% nos últimos 10 anos é a média dele anual, tá? Qual você diria que é a média mais ou menos de valorização do mercado imobiliário aqui na Flórida nos últimos 10 anos aí, se você pegar? Legal, eu acho que eu convido a nossos ouvintes aí em casa a fazer um exercício. Você vai no ChatGPT agora e você vai colocar o seguinte input: ChatGPT, qual foi a média de valorização das casas no estado da Flórida nos últimos 10 anos? Você vai achar um número entre 130% e 150%, tá? Na Flórida toda. Agora, é óbvio, o que eu aconselho para vocês? Eu lembrei agora das minhas aulas de média, né, de cálculo lá na faculdade, que dizia o seguinte: existia um frango aqui, tava eu e você sentado na mesa, e aí nós comemos esse frango. Na média, você comeu a metade do frango e eu comi a outra metade, mas na verdade eu comi o frango inteiro, você não comeu nada, mas estava nós dois sentados na mesa e teve a média. O ponto essa é a média que você vai ter. O que eu preciso fazer? Junto com um profissional que entenda da área onde você está comprando, entender onde você consegue potencializar mais o seu investimento. Porque aqui, por exemplo, na Central Flórida, vai ter local que está mais equilibrado a valorização, e você vai ter uma valorização de 3% a 4% ao ano, e existe local em pleno crescimento que você vai ter de 7 a 10%, que eu já vi. Então, na média, é isso que eu te falei. Tem uma pergunta aqui, Marcos. Olha só. Um amigo meu me falou aí que tem lugares que você pode comprar casa que estão sendo construídas. Você faz ali o financiamento, você começa a pagar o mortgage quando a casa fica pronta, certo? Sim. Só quando a casa está pronta. Então, às vezes leva um período de 1 ano para essa casa ficar pronta. Se você faz o financiamento, você dá ali a entrada, conseguiu o financiamento, comprou a casa ficou pronta, você já vende ela e já tem o seu retorno já. Tá, vamos entender. Mito ou verdade? Explica isso aí para mim. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro lugar é o seguinte, o tempo, tá? Aqui na Flórida, na Central Flórida, uma casa não fica 1 ano construindo. Em média, você vai receber uma casa com 4 meses. Tá? Hoje. No momento que nós vivemos hoje, na produção que eles estão hoje, ok? Segundo, o processo é o seguinte: você entra num processo de qualificação, o banco te pré-aprova, você não tem financiamento imobiliário até aí. A partir disso, você vai lá na construtora, manda uma proposta naquela casa. A casa aceita, você faz um depósito inicial. E aí eu vou falar, olha só que coisa legal. Se é uma casa para você morar hoje aqui na Flórida, 5 mil, 10 mil dólares os caras constroem uma casa para você, tá? E aí, finalizado o tempo dessa construção, eles te entregou essa casa, você pode vender, mas não antes dessa casa ser financiada e você, de fato, comprar ela e assinar esse contrato de financiamento. A construtora não permite que, no meio desse período, você venda a casa e transfira esse contrato para o outro, tá bom? Mas entendi. É completamente pertinente. Se você comprou a casa e no dia 1 e no dia 2 você quer vender, você pode. Não tem problema. Agora, no geral, não tem funcionado essa valorização assim, tá? Porque eu tô te falando do tempo de construção à entrega de uma casa. Aí eu tô falando em termos regular. Você foi numa construtora e está construindo num lugar. E o tempo de construção hoje é muito mais rápido do que a ideia que nós temos no Brasil, que está construindo, por exemplo, um apartamento, que são torres, que levam mais tempo de construção, e as pessoas compram lá em pré-lançamento e demora até 3 anos. Não é isso? Legal. Marcão, vamos falar um pouquinho do como chama ali? Do Parque Olímpico, que está sendo construído em Winter Garden. Lugar legal, hein? É uma coisa que é curioso. Eles começaram, não tinha nada lá. Eu passo lá direto. Não tinha nada lá, eles puseram uma placa lá. Start 200 mil. Casa. Isso daí no começo do ano passado. Aí no meio do ano passado, puseram lá 400 mil start. E começaram a tombar as terras lá. No final do ano, eles já colocaram 500 mil e já fizeram todas as ruas. Você tá sabendo disso daí lá? Cara, então, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? O que estava rolando dentro desse aspecto, eu não sei especificamente. Entretanto, entenda o seguinte: o momento que realmente a construtora pode comercializar um espaço é um momento que ele tem um projeto já aprovado pelo condado, já tem as plantas aprovadas pelo condado, porque até então é uma especulação, vamos colocar assim? Sim, lá já tinha tudo. Na verdade, lá já tinha tudo. Eu conversei com a gente só consegue... Então, porque assim, a hora que você taca as ruas,
Ou seja, é a hora que você tem os terrenos desmembrados e aí com certeza você tem os projetos aprovados para aquela região. E aí eu não tenho certeza se lá está dentro do Orange County ou no Lake, ali onde você está falando. Ali eu acho que já pertence a Claremont. Eu acho que é o Lake, Mas falando, por exemplo, de Orange County, hoje o Orange County é um dos counties que mais demora esse processo de aprovação. Cara, e Entre hoje você comprar terra e você está aprovado para construir, tá? É o county que mais demora aqui no Central Florida sobre isso. Então, e eu achei bacana, porque eu conversei com a Realtor, inclusive ela tá na nossa revista, a Vânia, e ela falou, realmente ali, e vai aumentar mais. Por quê? Pô, um centro olímpico, cara, vai ter tudo, vai ter hotel ali dentro, vai ter tudo, vai ter, tudo ali dentro. Vai ser fantástico isso daí, cara. Mas você entende, está dentro da fala que eu disse. Lembra que eu te falei? Você com um especialista, ele vai te levar numa área de franco desenvolvimento. E aí, o que vai acontecer? Aquilo não atrai muitas pessoas à primeira mão. Porque as pessoas que vão morar ali, no geral, quando tá comprando casa, falam assim, nossa, o mercado é longe, a escola é longe, tudo é longe, não tem nada, aqui é mato. E aí, o que acontece? As pessoas não compram. E aí, aquilo vai se povoando e vai ganhando valorização. Há um exemplo naquela região ali do Horizon West, que é o Winter Garden. Há 9 anos atrás era mato, gente. Só laranja. Tá? Eu cheguei aqui há 9 anos atrás e ninguém queria morar ali naquela rua da Avalon ali. Sim. Não existia nada. E aí construíram o primeiro, construíram o segundo, construíram o terceiro e daqui a pouco aquilo virou uma febre e o preço disparou. Você entende? Mas lá atrás ninguém queria morar ali. Era mato. Vamos falar um pouquinho do brasileiro que está lá nos assistindo no Brasil e com a situação que está o Brasil, os caras estão querendo dolarizar o real mais do que tudo. Como que é a pegada do cara que está lá no Brasil e quer vir, quer investir, quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? O que ele precisa? Qual conjunto que ele precisa ter para falar, Marcão, preciso comprar uma casa aí, o que eu preciso? O que eu preciso ter? Preciso ter 10, 20, 30% de entrada? 40%, 50% de entrada? A gente começa com algumas coisas básicas. Primeira coisa é a vontade. Segundo, achar o profissional. Às vezes ele tem vontade, mas não tem condição. Então, Segundo, achar o profissional e aí a gente vai avaliar a condição. Mas hoje é completamente factível um brasileiro lá no Brasil comprar uma casa aqui de investimento dando 25% de entrada. A partir de 25% de entrada já é isso possível. E aí o que acontece? Nós vamos analisar caso a caso para ver dentro dessa condição. Mas a maioria das pessoas que eu converso, a gente consegue aprovar com 25%. Se não 25%, a gente coloca 30%. Agora, dentro da isso é a parte mais importante. Dentro da estratégia que essa pessoa ela tem para aquilo que ele está colocando aqui, nós vamos adequar esse financiamento para que isso cumpra ou atenda os objetivos que ele quer. Porque eu sou muito realista. Com 25% de entrada dentro de um imóvel hoje, você não vai fazer um break-even, que é o quê? O aluguel pagar todas as despesas desse imóvel. Não vai. Quanto que é esse número? Média, 35%. Vai depender muito do negócio. Já tem que vir com isso na cabeça. Outra coisa que você tem que entender. Além desse valor de entrada, você vai ter que gastar ainda, desembolsar cerca de 6% referente ao valor de imóvel com a parte de documentação, que nós chamamos aqui de closing costs, ok? Todo mundo lá no esquece. Lá no Brasil você não tem que ir lá pagar ITBI, você não tem que pagar Cartório. escritura, cartório. Então, existem essas custas aqui. Agora, olha a boa notícia e você me perguntou se era um bom tempo de comprar agora. Nós estamos nesse momento ainda onde as construtoras te dá isso daí para você. Eu tô com a cliente agora num empreendimento que ela está comprando ela está comprando um imóvel de $575 mil. A construtora está dando para ela de closing cost de $33.500. Ela acabou de assinar um contrato no dia de ontem. Entendeu? Então, ele é um bom momento de compra justamente que você consegue negociações como essa. Que legal, hein? Para quem já é residente permanente aqui, média de entrada, porcentagem, quanto o cara precisa ter para comprar? Eu quero comprar uma casa, Legal. vai. Então, Americano. 40 anos de América. Quero comprar uma casa. Quantos mil vou precisar aí? Quantos de entrada? Antes de eu entrar na sua resposta, eu vou mandar uma notícia para vocês. É mais fácil financiar para você que está aí no Brasil do que para ele que é americano aqui, tá? Trust me. Aí dificultou para mim, pô. Trust Aí me. não. Não dificultou, mas que o brasileiro fala assim, pô, eu sou estrangeiro, vou ter desvantagem? Não tem. Confia em mim. Olha só,
Hoje nós temos programas para americanos que ele vai desde 0 de entrada até 30%, dependendo o cenário desse americano. Trivialmente, os americanos, a maioria dos programas que a gente qualifica com baixa entrada para os americanos, ele vai estar entre 3 a 5% de entrada. Ok? Zero de entrada são programas muito, muito específicos para determinadas situações e público. Ok? Então, eu não digo que é impossível, mas você tem que estar dentro daquele nicho. Aí a gente avança para entre 3 e 5% de entrada para americano, ou para quem tem green card, ou até mesmo para quem tem permit de trabalho. É possível. A gente precisa verificar algumas coisas. O que eu vou verificar num financiamento desse? São 3 aspectos, além do status imigratório. Qual que é a sua pontuação de crédito? A sua pontuação de crédito, eu não diria que ela não é determinante, mas ela é muito importante dependendo do tipo de programa que a gente vai falar. Por quê, Marcos? Por exemplo, hoje eu pré-aprovei um cliente para um programa chamado FHA, que ele estava com um crédito de 588. Uau. É um crédito ruim. Um crédito baixo. Só que esse programa específico, o FHA, que ele coloca 3,5% de entrada, ele é um programa governamental que em certos aspectos ele tem a ideia do Minha Casa Minha Vida no Brasil. Existe um afrouxamento, por exemplo, no crédito para dar acesso às pessoas a comprar casa. A pessoa só coloca 3,5% de entrada. Outra coisa, é um programa que permite um maior endividamento, que é a sua relação dívida versus renda, ok? Então, eu vou olhar o crédito, eu vou olhar a sua renda formal. Então, hoje, ou as pessoas trabalham para alguém, né? Igual no Brasil, ele vai ter lá o seu Olerite, né? A gente chama aqui de Pay Stub, e o seu W2, ou a pessoa é self-employed, eu tenho uma empresa, ela vai ter lá seu imposto de renda, ok? E eu vou olhar essa renda formal. Qual que tem sido o grande inimigo dos brasileiros aqui na América sobre esse aspecto? Nós temos muitos brasileiros empreendendo com seus negócios. E aqui nos Estados Unidos, o que acontece? As empresas funcionam em regime de caixa, ou seja, a ideia de lucro real no Brasil. Então, existe a entrada X, saiu o Y, o que sobrou é lucro. Os contadores, dentro da lei, eles fazem o quê? Uma estratégia tributária para o cliente pagar o mínimo de imposto possível, criando estratégia para reduzir o lucro da empresa, isso tudo dentro da lei. Só que isso reflete em outro aspecto aqui. Você tem uma renda líquida muito baixa, apesar de ter um movimento muito alto na empresa, e você não tem renda suficiente para financiar esse imóvel. Então, isso daí seria esse aspecto. E outro aspecto, sim, é o histórico de emprego. Você precisa estar pelo menos 2 anos fazendo o que você faz dentro do mesmo campo de atuação para que você seja aprovado nesse tipo de financiamento, mas completamente plausível e factível. Close encosta em média quanto por cento? Então, é porcentagem? É porcentagem. Para os financiamentos que eu disse para você de For National, no geral, ele gira em torno de 6%. Para um financiamento do FHA, ele é um pouquinho mais baixo. Eu diria assim, 4,5%. Tem uma diferencinha ali, mais ou menos dentro desse aspecto. Agora, uma coisa que eu acho importante nós falarmos é, apesar de termos financiamento que você consiga dar aí 3% de entrada, 3,5% de entrada, 5% de entrada, o americano em si, ele entendeu como funciona esse jogo e ele só compra esse imóvel dando essa entrada se realmente essa é a única solução para a vida dele. Ele não tem mais para colocar de entrada, ele vai fazer isso porque isso é melhor do que o aluguel. Mas qual que é a desvantagem disso? Você tem um seguro extra que você paga na sua parcela que chama EMI, que é o seguro do mortgage, e esse seguro não serve para nada para você, ele protege simplesmente a instituição financeira. Legal? E aí eu vou te dar um número. Imagine você comprando uma casa de $500 mil. Você vai pagar extra nesse seguro mensalmente em torno de pelo menos $300 por mês. Então, se você fazer uma conta rápida, os 20% que estiver na sua save não dá a rentabilidade que cobra esse seguro. O que eu tenho que fazer? Qual que é a decisão financeira mais certa? Colocar 20%. E se depois que você te financiar, para você acabar com esse... Você está financiando para você refinanciar. Aí você vai fazer o quê? Então, aí a gente tem algumas estratégias, porque assim, lembra, nós trabalhamos com estratégia e o cliente vai avançando ano após ano. Não tinha 20%. 3,5%, beleza.
Passou um período de tempo, imagine que essa casa ganhou uma valorização. 2, 3 anos ela valorizou muito e essa valorização gerou um equity que cobre isso. O que nós fazemos? Nós entramos com, por exemplo, se é um FHA com um processo de refinanciamento, trocamos o produto por um conventional e você sai disso. Então existe estratégia dentro do caminho para você ir mudando a sua situação e melhorando financeiramente. Última pergunta para a gente sair desse daí e a gente passar para essa estratégia. Legal. A estratégia é muito importante que a maioria das pessoas não pensa nisso daí, só pensa na hora de comprar, só que não pensou há 2, 3 anos antes. Nesse caso aí que nós estávamos falando, da questão do financiamento, da questão desse seguro. Em quanto tempo a pessoa comprou uma casa? Em quanto tempo depois ela seria bacana para ela refinanciar, para ela ajustar os juros, tirar esse imposto aí, esse imposto não, esse seguro aí extra. que é extra, que entrou. Quanto tempo mais ou menos, Marcão? Então, isso vai variar vai variar muito de casa a casa. Por quê? Imagine só, eu vou sempre fazer um diagnóstico com esse cliente de tempos em tempos. Então, vou começar a dar umas métricas para você no que nós vivemos do último período. Todos os contratos que eu fiz aí, pelo menos nos últimos 2 anos, eu faço a seguinte avaliação para o cliente. Se nós conseguirmos um juro pelo menos 1,5 menor do que você tem hoje, vale a pena você refinanciar. Porque o refinanciamento ele te gera um custo. Então, eu apresento os números e falo assim, a partir de X meses você tá no positivo e aí a gente projeta isso para 10, 15 anos, você está economizando X. Entendeu? E aí, o que acontece, gente? Eu sou um cara que trabalho por relacionamento, não por transação. Alguns clientes meus, a maioria, você vive recebendo correspondência lá na sua casa. Refinancia, temos juros, não sei o quê. E aí, o que acontece? Tem cliente que apresenta para mim e fala assim, cara, 0,5%... O cara quer só pegar seu dinheiro, cara. Fica do jeito que você tá, espera um pouquinho. O cenário tá assim, é tal período para você fazer isso. Cara, eu não tô preocupado, eu não vivo de transação. Porque assim, tem um mercado, eu falo que nos Estados Unidos existe a máquina do real estate, onde as pessoas estão preocupadas com as suas comissões e colocar dinheiro no bolso e não estão nem aí para as pessoas. E aí eu sou um cara que ando meio que na contramão. Eu tô preocupado com o seu bem-estar, o bem-estar da sua família. Eu quero fazer muitas transações com vocês. Então eu sou o mais transparente e realista possível. E aí, cara, o que acontece? Algumas vezes eu perco o negócio, porque tem pessoas que falam diferente e aí nem sempre é verdade e pra mim tá tudo bem. Porque o que importa pra mim é chegar todos os dias em casa, abraçar minha família, deitar minha cabeça tranquila no travesseiro e dormir em paz. Foca no processo que o resultado vem. Exatamente, né? Eu sou um cara que tem esses pilares que eu carrego na minha vida, de disciplina, processo, sempre. Então é bem legal e eu adquiro isso muito através do esporte. Uma coisa que eu gosto de fazer, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu gosto de correr, eu corro todos os dias. Eu estou correndo ininterruptamente, hoje completou 525 dias que todos os dias eu saio pra rua e corro pelo menos 5 km. Qual que é essa parada aí? Vamos mudar de assunto aí, então, já que entrou nesse negócio de correr. Esse negócio de correr é meio que uma droga, assim, no bom sentido, Sim. né? A galera começa com esse negócio de correr e realmente tem o runner's high, que eles falam, né? Que o cara chega no momento ali que você tem uma certa clareza e tal. Qual que é essa parada de correr aí? Que eu não gosto de correr, por isso que eu tô perguntando. É muito legal essa história, cara. Eu decidi começar a correr em 2022, quando eu voltei do Brasil, estive visitando meu pai. Fazia alguns anos que eu não via, teve Covid, uma série de coisas, eu não podia ir ao Brasil. E aí eu cheguei lá, ele estava muito ruim, Alzheimer e tal, meio acamado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, cara, eu não vou ser ele. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida para eu não ser ele. E aí eu falei assim, cara, eu vou correr porque qualquer lugar que eu tiver, eu consigo correr. E aí não começa correndo, a gente começa se rastejando. Eu sempre fui de esporte de explosão. Então, cara, foi muito duro pra mim. E aí eu comecei a ler algumas coisas e eu entendi o seguinte, eu tenho que fazer o desconfortável confortável. E todos os dias que eu saía pra correr, eu falei assim, essa é a minha insulina diária. E eu comecei a fazer isso doeu muito, tal. Então, o correr é muito uma mentalidade. Isso é a primeira coisa. Entretanto, você começa a fazer, cara, e isso daí vai virar o seguinte, tem estudos, isso daí vai liberar alguns hormônios, o hormônio do bem-estar, né? E aí, isso daí começa a virar uma droga. Se você fica sem, você começa a ser... natural. Exatamente. No corpo ali.
É igual Exatamente academia, isso. né, velho? Quem participa de academia, é a mesma coisa, mesma você entra situação, numa vibe né, de cara? esporte. Você vira, meu. Você muda. E Ah, aí, de correr é louco. Eu já conheci algumas pessoas que transformou a vida da pessoa completamente depois que começou a correr. E aí vira uma religião ali. O cara corre todo dia, pode chover, nevar, tal, o cara tá lá correndo. exatamente, eu saio pra correr de todos os dias. Então, ou seja, imagine só, nesses 525 dias que eu tô correndo todos os dias, aconteceu de tudo que você pode pensar, já aconteceu com eu correndo, mas nada me fez parar. Eu já corri doente, de todos os jeitos que você pode pensar. Corre na rua. Na rua, todos os dias. Abro a porta de casa e saio correndo, literalmente. E aí, eu me lembro nos primeiros dias, foi muito legal. Primeiro você tem que criar alguns padrões mentais de você não ficar pensando nas coisas. Você vai só realiza. E eu me lembro uma certa vez que eu tava nessa vibe, eu levantei um dia, o despertador tocou, o tênis lá do lado da cama, coloquei lá o tênis, a blusa e saí pra correr, cara. E eu comecei a correr os primeiros metros, falei, nossa, Deus, que frio. Aí começou a garoar e eu tava já meio no meio. Eu falei assim, cara, já tô aqui, vai com chuva mesmo. Eu não chequei tempo, eu não chequei nada. Por quê? Existe um condicionamento mental de você começar a fazer verificações e aquilo criar bloqueio para você avançar. E agora, olha só que coisa legal. Eu li um livro do Tim Harvard chamado Os Segredos da Mente Milionária. E lá eu aprendi uma coisa, dizendo que do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. E aí, no momento que, por exemplo, se eu falei pra mim que eu vou correr, e aí na hora que eu vou correr, eu vou checar uma série de coisas, isso me impede de correr, isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Eu sou assim nos meus negócios, eu sou assim nos meus relacionamentos. Então, quando você rompe num lugar, e lá é disso aí, você rompe num lugar, isso daí reflete em todas as outras coisas, e eu tenho vivenciado isso. Douglas, Legal. pensa num lado. Legal. Velho. Na esteira, quando você corre, é só apertar o botão, você para, você tá no mesmo lugar. Quando você sai pra Você correr, tem que voltar cara, pra você tem que casa. voltar, velho. tem Não que tem. voltar, né? Ó, vou falar um negócio pra você, Walter. Não tem como, velho. Walter, deixa eu falar pra você, Não tem eu como. já vi cara que tá fazendo o quê? Ligando pra esposa, Uber, mano. Uber. Não faz isso, é sério. Fala, não. Aí não dá pra mim. Agora, é bem legal. A história do meu livro, né? A Vitória Invisível. Qual que é esse rolê aí? Vou contar pra vocês. Dia 3 de outubro eu tomei uma decisão. Eu tava num bate-papo, tava numa reunião com um cara. E aí a gente começou a conversar. E eu falo que eu gosto de fazer esporte, eu corro, tal. O cara, pô, que legal. Aí o cara falou assim pra mim, vou fazer um Ironman. Falei, sério, cara, sempre quis fazer um Ironman e tal. Quando que é? Dia 1º de novembro. Era 3 de outubro. Aí a gente batendo um papo, eu falando o que eu tinha feito. Eu falei assim, cara, vou fazer esse Ironman com você. Dia 3 de outubro. Do nada, assim. Era uma coisa que eu tava postergando. Eu sabia que eu tinha que fazer, irmão. Eu sabia que eu tinha que fazer. Dia 3 de outubro, eu falei assim, vou fazer um Ironman. Eu tinha 28 dias pra treinar. O que é um Ironman, pra quem não sabe? Você tem que nadar 3,8 quilômetros. É o full. Você tem que pedalar 180 quilômetros. E depois disso, correr 42 quilômetros, 190. Só isso. Eu corria, e o que eu já tinha feito disso aqui era uma maratona, que são 142 quilômetros. Falei, cara, como que eu vou arrumar para os outros dois? Principalmente natação, eu não estava conseguindo nadar 25 metros, eu estava com um bloqueio. E aí eu tive a brilhante ideia de cada dia que eu comecei a treinar e desenrolar isso, escrever o que eu fiz naquele dia para conseguir avançar. E aí eu quero te dizer, cara, pelo menos metade dos dias eu tive medo e quis desistir. Só que completar essa prova, cara, ela me transformou. Quando eu cruzei aquela linha de chegada, é um outro cara que passou ali. Porque, assim, esse processo, ele é um processo insano. E, assim, qualquer especialista de qualquer coisa fala assim, cara, você tem que treinar no mínimo 6 meses. E, assim, é um negócio meio fora do padrão, mas foi uma experiência muito legal. Eu registrei nesse livro, ele está sendo lançado agora, semana que vem, dia 23, está na Amazon aí. Quem estiver seguindo aí nas minhas redes sociais. Deixa o nome Marcos W. Aquino. Segue lá no Instagram, vou estar divulgando. É a Vitória Invisível, tá aí no Amazon. Quem quiser ler e entender o que aconteceu nesses 28 dias aí, vai ser bem legal. Mano. Bacana, Quanto tempo, né? quantas horas, mais ou menos, para completar esse curso? Eu gastei 14 horas. 14 horas. 1 hora e 55 nadando, 6 horas e 30 pedalando, 4 horas e 50 correndo. E às vezes as pessoas trabalham 8 horas sentadas e falam que tá cansado, velho. Então, né, cara? Fiquei cansado só de escutar Só- ele só de falar, ouvir. velho. Só de escutar ele falar, então, Então, fiquei cansado. agora, sabe o que foi a loucura? No outro dia, depois desse Ironman, sabe o que eu fiz? Levantei e fui correr. 5 quilômetros. Me arrastei, né? Eu tava meio quebrado, mas fiz. Que legal. E lembra que eu te falei que durante essa jornada de 525 dias até aqui, teve dias difíceis, cara. Mas assim,
O que vai mostrar quem você é são os dias difíceis. Mas todo dia? Nem um rest day? Não tem um dia de descanso ali, não? Não, cara, você come todo dia? Segunda a segunda. Você come todo dia? Sim. Você dorme todo dia? Sim. Não tem porquê. Eu corro todo Tá dia. vendo? Tá vendo aí, ó? Bora. Toma de espelho aí, irmão. Aí, ó. Muito bom, hein? Cara, mas ó, eu vou te falar um negócio pra você, Douglas. Nunca foi sobre o correr. É sobre o que a corrida me gera. A disciplina, né? Exatamente. O que ela me transforma, a mentalidade que ela me dá, a força que ela me dá, a disciplina, a resistência que eu tenho. Porque é o seguinte, resistência, ou você é resistente ou você não é. Então, o esporte, ele te faz resistente. E aí, uma coisa que eu vi, e eu quero bater um papo com as pessoas que estão aqui. Você já viu algumas pessoas que são inferiores tecnicamente a você, têm menos conhecimento que você, têm menos know-how que você, têm mais sucesso na mesma coisa que você está fazendo? Você já viu isso? Sim. O que acontece? A diferença é que esse cara ele tem maior resistência que você. No geral, eles falam que a disciplina ela vai superar o talento. E aí você vê, por exemplo, dois ícones que você viu jogando, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Um tinha muito talento e ele usou desse talento, ele teve um pouco de disciplina. Só que o outro foi 100% disciplina e você viu como que eles caminhou? Agora, pensa num Neymar da vida. Muito talento, pouco disciplina. Então, a disciplina, cara, ela vai ser o motor que vai te levar a ter muito sucesso. Eu acho que em toda a área, né, Não, Marcão? na vida. Na vida você tem que ter disciplina. Eu acho que eu falo pro Douglas, você tem que ter aquilo ali travado. Tipo como que eu falo, Douglas? Tem que ter tudo marcado. Tem hora para levantar, hora para mim fazer meu pensamento, sim, fazer sua minhas meditação, orações, seu tal devocional. todo, tomar café, sair. Então você tem que ter aquele ritmo todo dia. E foco, né, meu? Foco no que você tem que fazer no dia, se planejar um dia antes. Eu planejo. Todo dia eu faço meu planejamento para no outro dia, você já sabe a hora que eu sair, eu tenho que cumprir aquela meta. E eu falo pro Douglas, se entrar outras coisas no meio do caminho, que entra. Durante o dia entra milhares de coisas, igual hoje entrou, hoje o dia foi uma loucura. Ou eu encaixo, mas eu vou encaixar para não atrapalhar a minha meta. Vou encaixar para não atrapalhar a minha meta. Ou eu coloco lá no final. Entendeu? Exatamente. Mas você tem que ter foco, você tem que ter disciplina nisso daí. Porque senão você vai, com perdão E da não palavra, pode- você vai rodar igual cachorro roda atrás do rabo, do mesmo rabo e não vai sair do lugar. Pai rico, pai pobre. Entendeu? Você vai ficar na corrida dos ratos. Pai rico, pai pobre é um livro muito interessante para você ler. Vai ficar na corrida dos ratos. Sai da corrida dos ratos. E aí vai uma dica rápida. Sabe o que você faz na sua lista de do it, o que você tem que fazer? Pega as coisas mais difíceis e coloca primeiro. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sempre gosto de começar o dia correndo. É mais difícil. Os dias mais... Não, então deixa eu te falar um negócio. Os dias mais complicados pra mim, que aconteceu nesses 525 dias, foi o dia que ficou pra última hora. 10 da noite, 11 da noite. Puta, não acredito, velho. Deixa eu sair pra correr. Esse é o dia que você já tá esgotado. Ou seja, se você deixar o mais difícil pra depois, ele é mais custoso. E é onde a maioria das pessoas desistem, não saber ordenar ou colocar essas ordens de prioridade. Porque assim, ó, se você começa o dia fazendo o mais difícil, o resto flui, cara. Ou seja, coloque em prioridade aquilo que é mais importante, faça o que... E mais difícil. E o mais exatamente. difícil. É, Primeiro. acabou. Legal, hein, pô. Vamos Começar dar um com abraço sentido, pro né? Leanderson França, que tá nos assistindo aí, mandou Meu brother, coloquei ele aí pra assistir ao vivo. É isso aí, ó. viu? dar um Legal. abração pra ele aí. Top demais. Pô, muito bom, Bacana, Marcos. Bate-papo legal, muita informação boa aqui. Vamos... Fala um pouquinho do seu podcast, Marcos. Estamos Opa, mas esquecendo, aí, Marcos. deixa eu... Cara, é tanta coisa que eu tô fazendo. Fala um eu quero pouquinho, eu quero pô. falar de duas coisas antes. Antes de falar do podcast, amanhã eu tô indo pra Miami. Sábado tem um evento lá em Miami que eu vou falar, que é um churrasco de network. Se você que está na região de Miami ou Orlando quer participar de um network com empresários e aumentar seu network, aumentar seu nível de conexão, entra aí no meu Instagram, Marcos W. de Aquino. Eu vou te dar toda aí a direção para você estar junto com a gente ali nesse churrasco de network. Vai ser bravo, de empresários ali em Miami. Legal? Quando vai ser em Orlando? Então, cara, é assim, vamos ver. Porque assim, a gente isso daí é uma conexão lá em Miami. Inclusive, olha só que legal.
ter uma experiência que vai acontecer na sexta-feira, que é amanhã, que é um passeio de barco exclusivo com alguns dessas pessoas que já compraram esse acesso. Então a gente vai fazer um passeio de barco ali com algumas pessoas, vai dar ali uma mentoria exclusiva, orientação para o business da pessoa, vai almoçar ali num restaurante daquele. Então vai ter essa experiência amanhã, eu vou estar lá participando. E no sábado a gente vai estar lá nesse momento de conexão com vários empresários. Eu sou vão ter 5 palestrantes lá falando sobre 5 temas diferentes. E eu sou um dos caras que vão estar falando lá sobre a questão de disciplina e a questão de mudança de ambiente, podendo te levar para um outro nível. Legal? E aí vamos falar do podcast, The Closing Table Talk. É um projeto que eu comecei esse ano. Qual que é meu nicho que eu estou trabalhando? Finanças aqui nos Estados Unidos com primeiro corte no real estate, mercado imobiliário. Então, eu estou levando ali corretores de imóvel para contar a sua história de como ele se tornou corretor. Ninguém nasce e fala assim, sonho em ser corretor de imóvel. Não conhecia ainda. Todo mundo que foi lá fazia qualquer outra coisa e depois se tornou corretor de imóvel. E aí, as pessoas se apaixonam. Muitos apaixonados eu levo por lá. E aí eles contam suas histórias e dentro das suas histórias a gente discute o mercado de imobiliário aqui nos Estados Unidos. Num segundo momento nós vamos estar levando lá alguns outros profissionais, Financial Advisor, falar sobre produtos financeiros, contador. Também vamos levar outros profissionais que trabalham com financiamento, seja ele de imóveis residenciais e comerciais, para falar sobre financiamento, estratégia. Eu trabalho também com financiamento de imóveis comerciais aqui nos Estados Unidos, então é um outro mercado completamente diferente do mercado de casas para moradia, entendeu? E aí ali é uma mesa de pessoas de alta performance que fecham muito, que tem muita experiência, e ali ele vai trazer curiosidades e dicas para os nossos ouvintes conseguirem fazer bons negócios e conectar com boas pessoas. Que legal. Eu tinha uma outra pergunta aqui, voltando lá no Loan Officer. Bora. Você trabalha com algum banco específico? Como que funciona isso aqui? Tá, vamos entender como que funciona. Lá no Brasil, quando você vai financiar, você vai lá na Caixa Econômica Federal, no Santander, que são os bancos de varejo, que são os grandes financiadores. Legal? Aqui, se você for, por exemplo, vou ali no Bank of America fazer um financiamento. Ele financia? Financia, só que ele não está nem entre os 10 primeiros bancos de financiamento imobiliário dos Estados Unidos. Por quê? Os maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos, eles são wholesales. O cliente ele não tem acesso, ele vai ter acesso via os brokers, ok? Dentro desses bancos, né, que nós chamamos aqui de lender, tem aqueles que trabalham com seus branches managers, que seria como se fosse escritório, agências que fazem esse trabalho. Então, hoje eu trabalho num lender chamado New American Funding, e dentro da New American Funding existe um monte de produtos conectados lá desses outros lenders, que um vende produto do outro, porque, na verdade, o que acontece? Esses financiamentos, ele vai para o mercado secundário e esse papel ele é vendido para os investidores. É diferente no Brasil. A Caixa Econômica segura lá seu financiamento por toda a vida. Aqui não. O banco ele é só um operador. Ele opera esse financiamento, paga lá a casa e ele pega esse papel e vende para o mercado onde as pessoas colocam dinheiro nisso, tá? Legal. Resumindo, seria isso. Legal. Você falou aí da questão de hábitos. Você falou que vai palestrar lá em Miami sobre hábitos, sobre comportamento. Me fala um pouquinho mais, Marcão, sobre amizades. Amizades. Para você pegar e você mudar, você mudar de hábito, às vezes você tem que sair de uma mesa e ir para uma outra mesa. Sempre. Sempre. A gente pode... Senão você não consegue. Infelizmente é dessa forma. Às vezes você toca nesse assunto e as pessoas ficam... Pô, mas não é assim. Então quer dizer que eu não sirvo mais? Mais ou menos por aí. Não é servir, não é assim. Fala um pouquinho sobre isso daí, que isso daí tem... Muitas pessoas têm uma nuvem... Sobre isso, né? Sobre isso daí. Gente, é assim, ó. Se você não se mover, se você ficar estático onde você está, você não vai avançar. Você vai ficar dentro daquele teto, ok? Cara,
Você sabe não sei se você conhece uma definição sobre insanidade, com os mesmos atos, os mesmos comportamentos, você querer resultados diferentes. Não então vai. É o seguinte, você fazendo a mesma coisa que você faz diariamente, você se encontrando com as mesmas pessoas que você se encontra semanalmente, você vai continuar tendo os mesmos resultados, certo? Então, um exemplo, vamos falar aqui de questão de você mudar o seu físico. Se você não tomar uma atitude, por exemplo, de eu vou para uma academia, vou começar a treinar. Aí quando você começou a treinar, você, vou arrumar minha alimentação. Aí você vai arrumar amigos que vão para a academia, ou seja, você mudou a sua ambiência. Você vai ter o quê? Um resultado diferente. E o que vai acontecer, amigo? Se você realmente focar naquilo, o seu amigo vai chamar no final de semana, vamos para cervejinha, vamos para o churrasco. Você fala, cara, não, tô numa outra vibe. Você naturalmente é a seleção do ambiente conforme o que você quer. Nos negócios, cara, é a mesma coisa. Se você não conectar com outras pessoas e avançar sobre isso, você não vai sair do lugar. Então, eu posso contar uma experiência recente que eu estou vivendo. Todo esse processo que eu tenho vivido nos últimos meses, eu falei para você de Ironman, foi tudo troca de ambientes, experiência que eu tive para conseguir avançar e romper e aumentar a minha visão para a gente conectar com coisas maiores. Então, eu fiz uma transição de empresas recentemente. Eu comecei nessa empresa que eu falei para vocês agora no dia 2 de fevereiro. Por que eu mudei de empresa? Eu mudei de empresa justamente porque eu queria trocar de mesa. A última empresa que eu estava trabalhando há 2 anos e meio. Eu sou uma pessoa, um profissional autônomo, mas eu tenho que estar conectado a um broker, tá? E a legislação é assim. O ponto é, a empresa que eu trabalhava, nos últimos 2 anos eu fui o top producer. Ou seja, eu era o maior daquela mesa. Eu falei, cara, tá errado. O que eu fiz? Mudei para uma mesa diferente, onde tem um monte de cara maior que eu. Para quê? Aumentar meu nível de energia e continuar crescendo. Porque, cara, você chega num certo momento e aí você fica lá, não, aqui tá confortável. Sabe o que acontece? Onde você dá resultado, todo mundo vai te tratar bem, todo mundo é legalzinho. E aí você fala, não, aqui tá muito bom. Aí você vai crescendo um pouquinho, não sei o quê, você entendeu? Se você não entrar em desafios que te dá frio na barriga, que não dá frio na barriga, cara, você não vai crescer. Então, o que acontece? Essa mudança de empresa, ela é desafiante nesse aspecto, é um mundo novo, coisas novas, e aí eu falo, cara, eu tô pronto para isso porque eu quero continuar crescendo, e lá tem cara que eu quero ser do tamanho daqueles caras, então tem que ir para aquelas mesas, entende? É isso Ande daí. com pessoas maiores para você chegar no nível deles. Exatamente, vou te falar, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da corrida, eu tô correndo, ok? Geralmente, se isso não acontece com você tá errado. Você treina e eu já fiz algumas provas. Na prova você tem um resultado sempre maior do que você tem treinando sozinho. Por quê? Lá existe uma energia daquele movimento de um monte de pessoas correndo junto. Isso é o natural de acontecer. E aí quando você está correndo, acontece o seguinte, é normal você conectar num grupo que está correndo e seguir aquela frequência daquele pace. Exatamente. E aquilo te leva. Você entende? E aí por isso você vai correr mais, por causa daquela energia daquele grupo. Ok? Então é justamente isso. Aí o que acontece? Eu estou num pelotão e estou correndo. E eu percebo, cara, tá muito confortável, tal, eu quero um desempenho maior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar até o próximo pelotão e aquilo vai aumentar meu nível de energia, de desgaste, mas eu vou conectar nesse novo pelotão que vai me levando para frente. Mas pode acontecer algumas vezes, não deu tempo, você setou o pelotão muito forte e tem que recuar um pouquinho. Então você vai fazendo ajustes. E assim é na vida, cara. Você tem que ir conectando com novas pessoas. E outra, em tempos igual marinheiro, né? Eu vi falando pro pessoal, marinheiro. Você já viu fazer o marinheiro em águas tranquilas? Não, marinheiro bom é em água turbulenta, cara. O negócio tem que pegar, o bicho tem que pegar, entendeu? Exatamente. Então, é isso daí. Eu acho que cada dia você tem que pegar e tem que... Hoje mesmo eu tive conversa com um amigo meu e falei, a gente tem que sair da bolha, cara. Sim. A gente tem que sair da bolha e a gente tem que passar para uma outra fase, entendeu? Você vai ali, a hora que você vê que já tá confortável demais, não adianta. E outra, senão você fica andando atrás do próprio rabo, né, Marcão? Exatamente. Então, uma mentalidade exponencial para você buscar performance. É um cara que sempre procura buscar uma performance maior. O que é o high performance? Uma performance alta. É você ter um resultado maior do que a média que você tá. E aí, você está atingindo isso daí. Aí, quando você ganha consistência nisso, isso se gera uma identidade diferente. O ponto é, como que eu faço para continuar avançando isso? Você tem que mudar de grupo. Simples. Agora,
Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema, Douglas? O problema é o seguinte, as pessoas são muito emocionais e falam, pô, mas aí eu vou ter que deixar meu amiguinho, ele é tão legalzinho. E aí o ponto é o seguinte, é sua visão, onde você quer chegar. Ou você segue em frente aonde você quer chegar, ou você fica lá agradando o ego das pessoas e você vai ficar ali na mesmice. É aquele negócio, né? E se é isso que você quer, tá tudo certo também, cara. É aquele negócio, né? Eu quero comprar uma Ferrari, mas o que você faz para comprar uma Ferrari? Exatamente. Se você não faz... Você tá fazendo para comprar um Corolla, você não tá fazendo para comprar uma Ferrari. Então diminui seu sonho para um Corolla. Não sonhe uma Ferrari. Se você sonhou uma Ferrari, trabalhe para você comprar uma Ferrari. Exato. Vai em busca da Ferrari. Troca da mesa lá, troca da mesa para conquistar a coisa. Ou diminui seu sonho. Não dá, velho. Não dá para seu sonho ser lá embaixo e seu esforço ser baixo. Sabe o que eu acho impressionante, amigos? É o seguinte. Nós todos brasileiros que imigramos para cá, foi justamente o que a galera fez. Os caras chutou uma mesa e falou assim, mano, eu vou pôr uma mesa gigante. Chegar aqui na América é isso, né, cara? Você chuta uma mesinha assim, entra na mesa gigante e tal, e aí o cara chega e vai pra cima. Só que aí existe e tem gente que é muito rápido. Encontra uma zoninha ali e fala, não, tá tudo certo. Cara, você saiu lá do Brasil, fez toda essa movimentação, por que agora essa covardia? Cara, segue em frente, cara. Eu tava conversando... Segue em frente. Tava conversando com um amigo meu hoje, ele falou assim, pô, Valtão, eu já falei, cara, já falei pra minha mulher. Cara... A hora é a hora do sacrifício. Ela tem que aguentar, ela vai ter que aguentar. Eu vou correr atrás de dinheiro, não quero saber. Ela vai ter que entender a minha ausência um pouco. Meus filhos vão ter que entender. Eu fiz uma reunião em casa e expliquei isso daí pra todo mundo, cara. Eles têm que entender. Porque na hora deles gozar com o dinheiro que vai entrar lá na frente, no futuro, que eu tô plantando agora, beleza. Então, sacrifício é para todos. Se você quer usufruir, então você vai participar do sacrifício também. Legal. Tem que sacrificar todo mundo para amanhã ou depois você usar isso daí, cara. Senão você vai viver naquela média. Exatamente, não vai sair do lugar. Não sair do lugar. Agora, o interessante que você colocou foi o seguinte, ele colocou todo mundo no processo. Colocou. Ele sentou todo mundo e falou assim, gente, é essa a realidade, é esse o caminho, todo mundo vai entrar no mesmo barco. E vamos junto. E colocou prazo, com certeza. Sim. E fala assim, ó, é isso aqui durante esse período e vamos todo mundo pra cima. Tá todo mundo dentro? Vamos embora. Porque assim, o que acontece muito aqui? Eu vejo as pessoas remando pro lado errado. Então, aqui existe um índice muito alto, por exemplo, de divórcio. Divórcio. Por quê? Remar pro lado errado, não ter essas conversas francas. Cara, seja franco com todo mundo. E aí, começa em casa. E aí, assim, na vida também, cara, quando você faz transição igual eu fiz, vai ficar coisas pra trás e você vai conquistar coisas novas. E eu falo assim, não nasci grudado em ninguém, eu tô pronto pra ir pro próximo nível sempre. Todos os dias. É isso todos daí, os dias, cara. É isso daí. E continuo amigo de todo mundo, se quiserem continuar meu amigo. Se não quiser também, tá tudo tranquilo. Pegou o código? Pegou aí? o código? Tô pegando aqui, tô anotando aqui, ó, gente. Vai anotando aí, viu? Que papo bacana, velho. Não, bem legal, bem legal. Muito cara. bom, muito bom. É o que eu procuro saímos fazer. Lá de financiamento de casa. Entramos aqui nas mentalidade para crescer. E falar em trocar de mesa, se você tá precisando trocar de mesa, galera, tem uma mesa legal aqui, ó, Florida Connection. Foi para isso que surgiu a Florida Connection, para estar unindo pessoas. A gente fala muito aqui sobre propósito, né, sobre união de pensamento, de todo mundo estar com uma visão de crescimento e querendo atingir objetivos, furar a bolha, né, estourar Marcão, a bolha. Eu falo pro Douglas, a gente conversa aqui, a gente bate papo. Cara, o que isso daqui engrandece a gente, cara? Esse bate-papo aqui. Demais. E outra, vocês acham que acaba aqui? Desliga as câmeras, a gente fica aqui. Não, entendeu? Depois das câmeras que é mais legal. Depois das câmeras que é legal. Que você pode falar o que você quiser, que o YouTube não vai lá bloquear você. Mas, pô, isso daqui é bacana, porque, pô, trocar cartões, trocar ideias, você me fala a sua ideia. Entendeu? Isso daqui é uma mentalidade tremenda, meu. Mentalidade tremenda. E se você quer fazer parte da Florida Connect, entre em contato, entra no site, conheça um pouquinho mais do nosso material, entendeu? Conheça as empresas que fazem parte desse know-how aqui de empresas aqui. Tudo empresas de 10 anos de América, no mínimo 10 anos. As empresas aqui têm um puta de um know-how estabelecido há muitos anos. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. E vamos falar, né? Tudo isso daqui aconteceu porque a Fênix e a i9 patrocinou aqui a Florida Connect com esse estúdio maravilhoso aqui.
entendeu? Uma sede própria que a gente tem aqui no Kings Point, Parkway. Meu, fantástico isso Todos daqui, os materiais, né? Todos Material os materiais, incrível aí, materiais uma sala incríveis linda. aqui. E quem tiver interesse, tem o contato deles na nossa própria revista, tem o contato, tem a loja, tem o showroom, entre em contato, você quer reformar sua casa, você quer reformar seu office ou um estúdio, montar um estúdio, entre em contato com eles, que eles são perfeitos para fazer isso daí. E se você não tem a casa, não perca tempo. Já temos aqui um cara para resolver todos os problemas. O problema. Já compra a casa e ganha um ripado. Pronto. Exatamente. E aí eu quero deixar realmente uma mensagem para esse pessoal que está nos ouvindo. Existe uma mentira que eles contam aqui nos Estados Unidos para as pessoas. Um mito? Não, é uma mentira mesmo. Mentira? As pessoas vêm para cá e eles assinam um contrato para pagar aluguel. Cara, isso daí é a maior mentira que existe aqui nos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. Como isso, Marcos? Não, eu pago lá todo mês, tem um contrato. Exatamente. Isso daí é uma invenção que fizeram. Na verdade, você não está pagando aluguel, você está pagando o financiamento do dono daquela casa. É isso que está acontecendo. Sim. Esse contrato aí é uma fumaça que jogaram nos seus olhos. Mas no final da história alguém comprou aquela casa, alguém financiou ela, e aí ele colocou você para pagar esse financiamento. É isso mesmo. E ao final de 5, 10 anos, ele colocou o equity dessa casa no bolso. Ou seja, nós falamos que aqui nos últimos 5 anos, pelo menos aqui na Central Florida, uma casa quase dobrou de preço. E aí você pagou aluguel, você pagou por isso. Agora, sabe o que é o legal? Eu faço você pagar o seu próprio mortgage. O que você tem que fazer? Entre em contato comigo e eu vou te ajudar a comprar a sua casa por meio de financiamento bancário aqui nos Estados Unidos e já vai ganhar um ripado aí dos nossos amigos. Olha só que top. Parede bonita. Tem a Vânia, que é realtor, vai vender a casa, Marcão para financiar e a gente para poder... E a I9 e a Fênix para poder reformar a casa. Exatamente, deixá-la no Tá jeito vendo? que o cliente quer. Tem tudo, Exatamente, cara. Nenhum lugar só. Às vezes eu vejo o pessoal entra em contato nos grupos de WhatsApp, tá? Sabe? Nos grupos de WhatsApp, grupo disso, do grupo do Indemer, grupo de tem Integar, muito. grupo de Metro Oeste. Não aguento mais. Alguém conhece um pintor? Alguém conhece... Cara, Faz. tá aqui, ó, a revista, tem tudo aí. Tudo que você precisa. Tem no site, não tem só na revista, tem o site, tem a revista física, que você vai encontrar tudo, qualquer profissional lá. E aí só erra porque quer, né? Existe hoje todos os canais onde os bons profissionais eles estão ali divulgando, sendo referenciado. Só que as pessoas... O brasileiro é incrível, né? Ele precisa estudar algum aspecto. Não, acha que o errado é os caras que estão se promovendo, estão aqui mostrando a cara. Vai procurar o cara que está escondido. Aí dá errado. Ah, deu errado. Gente, como continua errando ainda? Você viu um americano? É que o brasileiro não pensa assim, né? O americano, na hora que ele vai entrar em contato com você, vai pedir uma cotação para você, ele quer saber onde você está estabelecido. Sim, simples assim. Aonde você está estabelecido? Vou no seu office, vou em algum lugar. Ah, não, sabe, eu não tenho. As empresas aqui, todas têm estabelecimento. Todas têm uma loja física, todas têm um local físico. Tem a porta pra você bater se dá ruim. A porta, deu ruim, vou bater lá, entendeu? Agora não, o cara só tem o telefone do cara, o WhatsApp, zap ali, deu um problema amanhã, depois o cara troca, deu um BO na casa, o cara troca e já era, sumiu, desapareceu. Acabou. Exatamente. Então, cara, gente, as pessoas só erram porque querem hoje. Sim. Ou seja, eles querem uma vantagem. E aí, uma coisa que eu falo aqui nos Estados Unidos, não existe café de graça. Não. Você acha que tá de graça, mas tá sendo pago Café, e você não sabe. almoço, Exatamente, não existe, cara. Não existe, não. Não existe. E olha só que legal. Vocês estão convidados para participar disso dia 16 de abril. Eu estou promovendo um evento que chama Red Business. É um evento de real estate onde eu quero conectar. Vai ser um evento de conexão aqui em Orlando, onde eu vou colocar junto corretor de imóvel, agente de financiamento, pessoas que constroem, seguro, contabilidade, advogado, title company, pessoas que fazem reforma, projeto dentro do mesmo ambiente. Para quê? Para criar essas conexões. Nós estamos falando aqui, o que eu preciso fazer, Marcos, para eu avançar, para eu ir para o próximo nível? Conhecer a pessoa certa. Eu quero te dizer que o seu próximo nível está uma conexão de você. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar e ir atrás dessas pessoas. Ninguém vai bater na sua porta. Você precisa se locomover, estar no ambiente certo, que você vai crescer de nível.
Então vai acompanhando aí no meu Instagram, eu vou estar publicando nas próximas semanas, dia 16 de abril vai ter um evento que ele vai ser ali tipo um workshop, hein? Vai ter algumas mesas, vai ter alguns palestrantes falando sobre tema importante. E aí a gente vai estar dentro desse universo de real estate, pegando todas essas áreas e ajudando essas pessoas. E Marcão, já falo para você, em nome da Fênix, legal. Falo para você que a gente já tem um espaço para você fazer. Se você não tiver esse espaço aí para poder fazer esse evento, a gente tem um espaço aí para você fazer esse evento. Que legal, que legal. Tá? Conversando sobre isso daí. Valeu, muito bom bate-papo. Obrigado pela participação. Foi realmente incrível aqui. Pessoal, já tem as informações aí para seguir. Algum pensamento final aí? Ei, Marcão, deixa as conclusões finais aí. Deixar uma mensagem final aí pro público. Uma mensagem final para pegar aquele corte, Marcos. Bora, vou deixar uma mensagem final. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite. Cara, que conversa rica, que papo bacana. Eu acho que essa troca de experiência ela é realmente muito rica, muito importante para os nossos crescimentos pessoais, essas conexões que vão gerar novos negócios, com certeza, isso é muito importante. E aí é o que eu recomendo sempre às pessoas que estão nos ouvindo. Uma mensagem para você. Quer crescer de nível? Se conecte com a pessoa certa. Busca um alvo. Ache as pessoas dentro desse segmento e começa a servir essas pessoas. Começa a andar com essas pessoas. Eu decidi isso em agosto do ano passado, quando eu vinha já muito bem, top produtos da minha empresa, eu falei assim, cara, mas eu quero continuar crescendo, tá? Não tô onde eu quero ainda. A partir dali eu comecei a conectar com outras pessoas. E meu resultado, desde então, ele mudou. Eu vou dizer, nesses 2 primeiros meses, o resultado que eu tive, e eu tô falando nos meus negócios já, ele é um negócio assim, alucinante. Começou a chegar negócio na minha mesa assim que eu olho assim, eu não acredito. Eu falo assim, cara, eu gerei essa energia? Como que eu faço isso? Conecte com a pessoa certa. E aqui nós temos pessoas muito boas para isso. Conecte com esses caras. Esses caras estão fazendo um trabalho excelente. Eles não chegaram aqui ontem. São pessoas que estão estruturadas. Realmente o trabalho de vocês aqui está sensacional. Então procure conectar com pessoas boas que eles vão te levar para outro nível. Obrigado, nem Deus pensou pequeno, né, velho? Deus fez tudo Poxa imenso, vida, cara. Maravilhoso, né, e fez pra gente desfrutar, vamos pra cima, por que eu vou pensar pequeno? Exatamente. Eu já ouvi o seguinte, ó. A energia que você vai gastar pra pensar pequena é a mesma pra pensar grande. Então cara. Pensa grande, velho. Aí eu lembrei lá atrás, mira a lua ou mira o sol. De repente você acerta a lua, deu certo. Pronto. De alguma forma ou outra. Exatamente, você vai pra cima. Obrigado, Marcos. Obrigado pela participação. Você que acompanha a gente até aqui, deixa o seu like aí, deixa o comentário. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Falou. Show de bola. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.